Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém, louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Assim está escrito: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, louvamos ao teu maravilhoso, formoso, glorioso e poderoso nome. Sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque a tua palavra nos garante que aonde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor certamente se fará presente. E além da tua palavra, nós podemos sentir a tua presença se movendo em nosso meio, nesse lugar e nessa hora. Que essa presença continue ministrando em nossos corações, trazendo o entendimento e o aprendizado necessário para que venhamos fazer a tua vontade, porque o que importa é que a tua vontade prevaleça e que seja feito conforme a tua soberania. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O tema dessa mensagem é justamente combatendo o pecado. Sabemos que o pecado é algo terrível aos olhos de Deus. É algo que fere a sua santidade, que afronta o seu caráter. É um crime a sua essência e a sua natureza. E Deus não faz complacência do pecado. Deus não faz vista grossa. Ele não esconde sujeira debaixo do tapete e nem tapa o sol com a peneira. Deus não admite, Ele não compactua com o pecado. O pecado é algo execrável, é algo horrendo, mas nessa cultura pop em que a gente vive, diante do politicamente correto, não é conveniente falar sobre o pecado, porque é um assunto que causa determinado desconforto, tendo em vista o fato que todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, distante da glória de Deus. Deus não faz complacência do pecado, e a Bíblia é muito clara quando diz que 1/3 dos anjos foram expulsos dos céus por causa do pecado. Pense comigo o colapso, o cataclisma, o caos que o pecado ocasionou no céu, sendo um reino tão perfeito. Antes de existir a humanidade, no reino pleno, no reino eterno de Deus, Lúcifer, simplesmente ele permitiu que o seu coração se envaidecesse a tal ponto de exigir o trono de Deus. E ele conseguiu manipular e ludibriar 1/3 dos anjos. Gente, é um número considerável. É um número bastante considerável. E Deus expulsou 1/3 dos anjos dos céus. Mas a Bíblia também vai nos falar que Deus expulsou Adão e Eva do Éden. E ao longo da história nós percebemos o que o pecado é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Ele provoca um efeito devastador no caráter do homem, que o homem torna-se irreconhecível. Não dá para brincar com o pecado, porque o pecado está destruindo pessoas, o pecado está destruindo família, o pecado está destruindo cidades, reinos, impérios. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. A geração de Noé foi por causa do pecado, porque o pecado é essa afronta a Deus, é esse
crime a Deus, que fere a santidade de Deus. E se nós temos a natureza de Deus, o pecado também tem que ser abominável aos nossos olhos. A questão é que a gente teme mais as consequências do pecado do que o próprio ato em si. É verdade que o pecado é prazeroso, mas são prazeres que geram pesares, prazeres momentâneos que geram pesares eternos, consequências. Você já parou para pensar o que é necessário para construir um nome, para construir uma reputação? É necessário anos, é necessário décadas, e você pode perder tudo isso em apenas alguns segundos de prazer, de uma maneira leviana, de uma maneira inconsequente. Não devemos brincar com o pecado. A gente olha a Bíblia e percebe que o pecado atingiu patriarcas, reis, sacerdotes, profetas, juízes, até os apóstolos. O pecado chegou a alcançar a vida desses homens e destruiu completamente suas vidas. E eu falo aqui com o coração de um pastor. 18 anos de cristão, 12 anos de ministério. Eu tenho visto vidas sendo destruídas por causa do pecado. Lares sendo desfeitos, sendo desmoronados por causa do pecado. Ministérios se perdendo por causa do pecado. E o nosso grande erro, sabe qual é? Subestimar, ignorar o efeito do pecado e as suas consequências, quando a Bíblia diz que o pecado, ele gera separação. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado, ele gera morte. As consequências são execráveis, horrendas e terríveis do pecado em nossa vida. O pecado pode até ser prazeroso, conforme está escrito em Hebreus 11, que Moisés recusou os prazeres momentâneos dessa vida. Pode ser até prazeroso, mas querido, o pecado pode ser bom, mas existe algo melhor. E o que é melhor é uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade com Deus. Um dia um jovem me perguntou, mas pastor, me questionou, né? Mas pastor, esse mundo é dos espertos, e quem não for esperto nesse mundo fica para trás. E eu disse a esse jovem, o mundo pode até ser dos espertos, mas os céus são dos santos, e somente quem se santifica poderá subir aos céus. Por isso, irmãos, não podemos brincar com o pecado. E é com o coração de pastor que eu venho trazer essa palavra, que muitos já estiveram aqui, hoje já não estão mais, se perderam na garra, nas presas do nosso inimigo, simplesmente porque ignoraram a sua sutileza. O inimigo é sutil. Não brinque com o diabo, porque o diabo não brinca com você. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Existe uma fábula de Esopo. Esopo foi um grego escravo, escritor, que fez várias fábulas, são parábolas que envolvem animais. E ele viveu alguns anos antes de Cristo, e ele escreveu que um dia um fazendeiro, em pleno inverno rigoroso, ao sair da sua casa, encontrou uma serpente praticamente congelada. Ele se compadeceu e teve compaixão daquela serpente. Era um filhote de serpente. Ele pegou, levou para sua casa, colocou dentro do seu lar, próximo à lareira, e ele ficava servindo aquela serpente. Um outro fazendeiro, seu amigo, disse: cuidado, esse animal é perigoso, cuidado que esse animal é traiçoeiro. E o fazendeiro pensou consigo: não é possível, depois de fazer tanto bem a ele, não é possível que ele me faça mal. E os dias foi passando, e aquela serpente ia crescendo. Era apenas um filhote de serpente, e todos os dias ele alimentava. Todos os dias ele alimentava, trazia uma carne, trazia um pombo, um animal, e assim alimentava sucessivamente. O tempo vai passando, aquela serpente começa a crescer, começa a passar dos centímetros, entrar nos metros, e começa a crescer, mas ele sempre chegava e praticamente
Aos seus olhos ela estava totalmente domesticada, tinha domado a fera. Mas houve um momento que aquela serpente parou de alimentar. Ela não queria mais se alimentar. E esse homem ficou preocupado, comentou até com seu vizinho e disse: olha, a serpente não está mais se alimentando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Seu vizinho, muito mais sensato e prudente, disse: certamente ela está permitindo se esvaziar para poder devorar algo bem maior. Bem maior. Ele imediatamente ignorou, esnobou, que nada, há tanto tempo que eu estou criando ela nunca demonstrou nada que viesse causar suspeita, ela não é assim, eu criei desde novinha, ela já tem se acostumado com o seu dono. Até que um dia, aquela serpente, que era apenas um filhote, se tornou uma grande serpente, conseguiu mobilizar aquele homem, asfixiá-lo e engoli-lo completamente. Passou dias e dias que ele não aparecia na vila, até que um dia alguém foi visitá-lo e encontrou aquela serpente na sua cama, e ele dentro dela, sendo completamente devorado, morto, completamente devorado. A moral dessa história é que não brinque com a serpente, não brinque com o pecado. Ele começa de uma maneira sutil, despretensiosa, despercebida, mas ele vai crescendo, 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 até o ponto de lhe dominar, até o ponto de lhe dominar completamente. Hoje você pode estar dominando o álcool, mas o álcool amanhã pode estar te dominando. Hoje você pode estar dominando a nicotina, mas amanhã a nicotina pode estar te dominando. Hoje você pode estar controlando e administrando esses prazeres promovidos pelo efeito de alucinógenos entorpecentes, mas amanhã você vai estar sendo completamente dominado. E eu não sei se você já acompanhou alguém em crise de abstinência. Eu ainda imaturo, levando um jovem para um centro de reabilitação em Caruaru, levando esse pobre jovem, eu fui falar o nome da bexiguenta, que é o crack, né? Quando eu falei crack, ele soltou flatulência, gente. Seria cômico se não fosse trágico, né? Ele soltou flatulência. E ali eu percebi, sabe, o efeito que ela causa em seu organismo, ao ponto dele se tornar tão dependente. E a gente acompanha no noticiário, dia após dia, filhos assaltando suas casas, assaltando seus pais, para poder alimentar os seus vícios. E pais também esquecendo da sua família, para manter outras famílias. Tudo isso é o pecado. E olha o que o texto nos diz na parte terminal: combatendo contra o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque. Quantas famílias foram desfeitas, quantos projetos, ministérios foram destruídos por causa dessa serpente maligna, por causa de um dia alguém ter se acostumado e ter tratado alguns pecados como pecadinhos domésticos. É aquele pecadinho que ninguém vê, é aquele pecadinho que ninguém sabe. É como um casal que aconteceu no Rio de Janeiro, quando eu estive pregando na igreja do pastor Joilson. Ele me falou essa história de um casal que sempre, de namorado, sempre saía da igreja e ia para um motel. E isso tinha se tornado muito comum. E eles tinham perdido o temor reverencial de Deus, tanto faz subir no altar ou não. Eles viviam nessa prática totalmente dependente, até que um dia foi descoberto. E quando isso foi descoberto, o pastor foi confrontar esse casal, e o pastor foi muito sábio. Ouça o que o pastor fez: o que vocês vão fazer no motel? Ah, pastor, que é isso, pastor? Eu queria saber o que vocês vão fazer no motel. Ô, pastor, para com isso, pastor, coisa feia, que constrangimento, que coisa tão desconfortável. Aí o pastor falou: faz aí na minha frente o que vocês vão fazer no motel. Que é isso, pastor? Respeito. A gente
A gente tem respeito pelo Senhor, por favor, nos respeite. Aí o pastor diz: é interessante, você respeita a minha presença, mas não respeita a presença do Espírito Santo. Ou vocês pensam que o Espírito Santo não está vendo, ou vocês pensam que o Espírito Santo não está sabendo, ou vocês pensam que o Espírito Santo não está acompanhando. Pode perceber que às vezes as pessoas fazem coisas escondidas, com vergonha alheia do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, do que os outros vão sentir, ou até mesmo se escandalizar. Uau, será que fulano faz isso? E a gente pouco se importa com Deus, que é onipresente, que está em todos os lugares, onisciente, que tem todo o conhecimento. E a gente fica brincando com o diabo, com o pecado, brincando com o pecado. Não brinque com o pecado, meu irmão, porque haverá um momento que ele vai te dominar. E nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele também veio para envergonhar. Ele adora humilhar as pessoas. Ele adora humilhar as pessoas. Eu aprendo nesse texto algumas verdades. Nós estamos no versículo 4. E para a gente entender todo o contexto do que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, vamos ler o primeiro versículo. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Combatendo o pecado, a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina, livrando-se de todo o peso do pecado. É o que ele nos diz ali: deixemos todo embaraço. Em outra versão, na versão atualizada, revisada, vai dizendo: deixando todo o peso do pecado. Então, como combater esse pecado que tanto nos afronta, que tanto nos persegue? Em primeiro lugar, é se livrando do peso. O pecado é um peso, o peso da culpa. A primeira reação do pecado na vida de Adão e Eva foi qual? Se esconder, a vergonha. O pecado causa essa vergonha, é o sentimento de culpa, sabe, que vai corroendo no nosso coração, vai corroendo na nossa alma. Então o apóstolo Paulo diz: se livrando de todo o peso do pecado, porque o pecado de fato é um peso. Mas Jesus, ele apresenta-nos o evangelho, cujo jugo é suave, cujo fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis repouso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diferente, completamente diferente do pecado, que é um peso. E aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar a combater o pecado. Como? Se livrando, se desvencilhando. É como um lutador que começa a se desviar dos golpes, começa a se livrar de todos os golpes que são atingidos sobre a sua vida. É dessa forma que nós combatemos o pecado, se livrando de todo o peso do pecado. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é vigiar e orar quando entra em tentação, porque, meu irmão, quando o pecado está aqui, a gente consegue lutar na cabeça, razão, mas quando ele desce para o coração, emoção, aí, meu irmão, é trágico, é terrível. Por isso, orai, ou melhor, a ordem é vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Jesus fala sobre algo muito comum naquela época. Os atalaias ficavam na torre alta, vigiando, como vigilantes o tempo todo, não é? Tanto meu padrasto quanto meu sogro são chesfianos.
E eles ficam sobre aviso, e eu acompanhei isso a vida toda. É interessante sobre aviso, que eles ficam com o celular bem próximo. Não pode se afastar do celular. Também não pode assumir compromisso fora da cidade. Eles ficam sobre aviso, atento. Assim a vida do cristão, sobre aviso. Vigiai e orai. Então o atalaia ficava vigiando. Quando ele percebia que havia inimigo, avistava o inimigo vindo ao seu encontro, a primeira coisa que ele fazia não era enfrentar o inimigo sozinho. Ele descia e pedia socorro. Por isso que vigiai e orai. Nós não conseguimos com a nossa força, nós não conseguimos com a nossa experiência, nós não conseguimos com a nossa capacidade. Então você vigia, percebe que o inimigo está vindo, a primeira coisa que você vai é orar, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir, é ele que tem que bater retirada. Então se ele está atormentando a sua casa, a sua família, seus negócios, suas empresas, não desista dos projetos de Deus na sua vida, mas faça com que ele recue através do nome de Jesus, que tem poder no céu e na terra. É ele que tem que fugir. Eu vejo mulheres desistindo do casamento, eu vejo líderes desistindo do ministério, eu vejo pais de famílias desistindo de suas casas, e o subterfúgio, o álibi, o pretexto apresentado é esse: eu não estou aguentando as aflições, o inimigo está atacando de todas as formas. Mas não é você que tem que fugir. Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo, mas Jesus não fugiu. Pelo contrário, ele diz: para trás de mim, Satanás, sai de retro. No latim é vadri retro, Satanás, fuja. É complicado, porque hoje falar sobre o diabo, tem religiões até que proíbem você falar o nome do diabo, né? Porque se tornou um ser mitológico para alguns. Mas o diabo é real, o diabo é verdadeiro. E a maior estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência. Enquanto existia maldade no mundo, essa é a grande evidência, não somente da sua existência, mas sobretudo da sua influência. Então, desembaraçando, se desvencilhando, se livrando de todo o peso do pecado, nós estamos em uma luta, gente, uma luta espiritual. Eu gosto de citar essa cena do filme O Resgate do Soldado Ryan. Alguém já assistiu? Interessante, né? Interessante que tem um soldado que está lá e sendo bombardeado, sabe, tiro para tudo que é lado, aí um tiro bate no capacete dele, pim! Aí ele fica tão surpreso que ele tira o capacete para olhar o capacete. Quando ele está olhando o capacete, vem outro tiro e puff. Assim é a vida do cristão, não dá nem tempo de comemorar, é se livrando de lutas e lutas e lutas e lutas. A Bíblia diz: muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. De todas os livra, de todas, não é somente de umas, mas de todas. De todas. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Nós estamos contra a maré, na contramão desse mundo, mas nós não estamos na mão errada. O mundo que está na direção equivocada, e a gente vai lá, olha, se desvencilhando de todo o peso do pecado, não nos conformando com esse presente século, não aceitando essas propostas malignas, essas propostas pervertidas de se tornar tudo comum, de se tornar tudo natural, que é o modismo do momento. Isso é comum, isso é natural. E existem palavras que nós precisamos preservar. Por exemplo, a palavra conservador é aquele que conserva. Palavra radical, fulano é radical. Eu me sinto tão feliz quando alguém me chama de radical. Radical, o sentido etimológico da palavra, é aquele que tem raiz. Eu quero ter raiz. Fundamentalista é aquele que tem fundamento. Lógico que a gente é contra todo extremista, todo fanatismo, mas conservador, conservar valores, princípios que herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, e que hoje essa inversão
de valores que existe querem simplesmente descartar. É a geração descartável que a gente vive. Que geração descartável é essa? Engravidou, foi indesejado, aborto. Casamento deu errado, ou melhor, teve algumas discussões, divórcio. Vovô e vovó adoeceu, eutanásia. Geração descartável. Usou, joga fora. Onde estão os valores? E é isso que o pecado tem feito, e é isso que nós vamos combater até o fim. Combatendo o pecado como? Se livrando de todo peso. De todo peso, entendendo que o jugo é suave, que o fardo é leve. Segunda lição, ainda nesse contexto, versículo 3. Se livrar do peso do pecado, essa é a maneira de combater o pecado. E agora, versículo 3, olha só. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Em outra versão, vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se em primeiro lugar nós temos que nos livrar do peso do pecado, em segundo, nós temos que suportar a oposição dos pecadores. A oposição dos pecadores. E aí aí o texto vai nos dizer, o apóstolo Paulo: considerai, pois, aquele que suportou. Quem é esse? Jesus. Jesus suportou a oposição dos pecadores. Não sei se você sabe, mas Pilatos e Herodes eram inimigos, se tornaram amigos para irem de encontro com Cristo Jesus. Não sei se vocês sabem, mas os fariseus e os saduceus eram adversários, mas se tornaram aliados para ir contra Jesus. O mal se une de todas as formas contra o bem. E aqui o texto está nos dizendo: suportar a oposição dos pecadores. Quando eu me converti em 1º de janeiro de 2001, disseram: não vai passar 2 meses no Evangelho. Acho que a maioria, todos nós ouvimos isso, né? Eu lhe dou 3 meses no Evangelho. E parece que há uma expectativa, uma plateia na expectativa, esperando qualquer deslize, qualquer falha para dizer: eu não disse. E a gente vai, suportando essas oposições, porque a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu conheço homens que estão aqui, foram chamados de viado, a palavra é essa mesmo, de viado, porque deixaram a promiscuidade. E aí, as mulheres devassas da vida pagã ligaram para ele e disseram bem assim: vamos. Ele: não. Por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus. Você virou viado? Não. Eu virei macho, porque para ser crente tem que ser macho. Tem que ser macho de verdade. Gente, conta a história que Santo Agostinho era um dos homens mais promíscuos. Santo Agostinho, ele se converteu, teve uma experiência, ouviu a voz de Deus de uma forma audível e se converteu, teve encontro com Cristo. E um dia, ele já monge, ele andando nas ruas, uma meretriz que já tinha uma relação com ele, o viu passando, aí começou a gritar: Agostinho! E ele andando, quando ele percebe que é ela, ele começa a dar passo mais rápido: Agostinho! E ela chega e diz: Agostinho, é você? Ele olha para ela e diz: você é a mesma, mas eu já não sou mais. Dá as costas e sai andando. Já não somos mais os mesmos. Cristo mudou a nossa vida, Cristo mudou a nossa história. E aí quem serve a Deus não teme insultos, calúnias, injúrias, afronta, não temem a língua do perverso, a boca do profano. Eles sabem quem tem crido e sabe que Cristo é poderoso para guardar o seu depósito até o fim. Não teme. Estava fazendo administração, eu já contei isso aqui algumas vezes. Aí passou uma mulher bem formosa, bem atraente. Eu fazia administração.
E aí os colegas olharam. Aí teve, e eu não olhei, permaneci na minha postura. Aí teve um colega que disse bem assim: ué, pastor, não gosta mais de mulher não? Você entendeu, né? A maneira de satirizar, de ironizar. Deus me deu a resposta na hora. Eu disse: eu gosto tanto que eu só tenho uma para mim. Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma só para mim. Mas é essas afrontas, as oposições do inimigo que sempre vêm, e a gente tem que suportar por amor a Cristo, combatendo o pecado. Por que eu estou trazendo essa palavra? Essa semana eu fiquei muito triste. Uma notícia que chegou ao meu conhecimento de uma grande referência, uma liderança, não só nacional, mas internacional, cometeu uma falha. Cometeu um pecado que comprometeu sua vida ministerial para todo sempre. Quando eu começo a dar aula de teologia aqui no Seminário Batista Evangelizadora, meus alunos que aqui estão sabem. Primeira lição que eu faço: o que é que vocês estão olhando nesse quadro? O que é que vocês estão vendo? Todo mundo diz: um quadro branco. Aí eu pego um pilotozinho, vou lá no quadro e coloco um pontinho. E agora, o que é que vocês estão vendo, pessoal? Um pontinho preto, uma manchinha preta. Eu pergunto: o quadro deixou de ser branco? Continua sendo branco, mas as pessoas sempre vão observar aquela manchinha, aquele pontinho. Eu fiquei mal, gente. Fiquei triste porque eu sei que ele acabou com a vida dele, acabou com o ministério dele. As pessoas sempre vão lembrar dessas manchinhas pretas. Por isso que tenha cuidado com o pecado, tenha cuidado com os erros, tenha cuidado com suas falhas. Infelizmente é a característica do ser humano. Eu às vezes digo isso aqui na igreja. Em 93, esse jogador foi considerado o melhor do mundo. Em 93, o melhor jogador do mundo. Ninguém lembra disso. Em 94, ele perdeu o pênalti. Todo mundo lembra de Roberto Baggio. As pessoas vão esquecer tudo de bom que você fez, mas o que você fez de errado, elas vão lembrar para todo sempre. Por isso que eu tinha um professor que dizia: cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar do seu ministério. Fiquei triste com a falha desse líder por causa da repercussão e por causa das palavras de Jesus, que nos diz: é necessário que venha escândalo para que os fiéis se manifestem. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria se lançar de uma ponte com uma pedra sobre o seu pescoço. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar cego no reino dos céus do que com os olhos no inferno. Se tua mão te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar manco no reino dos céus do que perfeito no inferno. Jesus não faz complacência com o pecado. Lógico, Jesus está falando num sentido literal, mas veja como Jesus foi enfático, categórico, incisivo, rígido e rigoroso. Se teu olho te faz pecar, arranca. Agora, qual é o teu olho que está te fazendo pecar? Você está navegando ou naufragando na internet? Qual é o olho que te faz pecar? Arranca, joga fora de uma vez, se livra desse mal. Porque se você não acabar com o pecado vai acabar com você. Agora volta o texto inicial para a gente concluir. Hebreus 12, 4. Em Mateus 18, 8, 9, é onde Jesus diz: é impossível que não venha escândalo em meu nome, mas ai daquele que trouxer escândalo. Agora escuta só, combatendo contra o pecado. Vocês pensam que eu esqueci a parte inicial? Não, é a cerejinha do bolo que eu deixei para o final.
Agora é hora de botar cerejinha no bolo. Ainda não resististes até o sangue. Até o sangue. Até o sangue. Até o sangue. Gente, quem mais sofre com o pecado é Deus. O pecado exigiu o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus até o sangue, ou seja, até a morte. Como diz o nosso irmão Nelton Nicole, o sangue dá na canela, mas a gente não abre mão. Até o sangue. Muitos mártires morreram. Atanásio, quando estava sendo crucificado por defender a verdadeira fé, disseram a ele: negue a Jesus e nós o absolveremos dessa sentença. Atanásio disse: hoje o mundo crucifica Atanásio, mas há muito tempo Atanásio já crucificou esse mundo. Em outras palavras, ele disse igual ao apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo para a glória de Deus, que enviou seu Filho para morrer por mim. Estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Até o sangue. A história cristã, ela é feita com o sangue dos mártires. Agora em Orleans, lá na França, eu me encantei com a história de Joana d'Arc. Eu só conhecia a área histórica. Eu não conhecia o conteúdo espiritual daquela mulher que tinha 16 anos, começa a ter visões, sonhos, direções da parte de Deus, para libertar o exército francês da mão dos ingleses. E ela corta os seus cabelos curtos, veste o uniforme de homem, comanda uma tropa e vence em Orleans, mesmo lá, ela vence a guerra e vai vencendo guerras e guerras. E quando chega em Paris, houve um complô contra ela, e ela é capturada pelos franceses que a traíram, e ela é condenada à Inquisição, sobre a acusação de feitiçaria, queimada viva. E quando dão a ela uma oportunidade de se defender, ela simplesmente confessa a sua fé mais uma vez. Com os 19 anos, a história é escrita por mártires, aqui em Pernambuco, na revolta dos Guararapes, tem um mártir que chegou, quando foi condenado à morte, ele chegou a dizer o seguinte: quais são as últimas palavras? As últimas palavras dele, ele disse: diga aos meus contemporâneos e aos meus familiares que eu não neguei a fé. E ali ele foi apedrejado em praça pública. A revolta dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, os cristãos primitivos foram colocados nas arenas para ser alimento de animais silvestres e ferozes. Eles poderiam se livrar disso, mas eles preferiram combater o pecado. Uns foram queimados, outros foram crucificados, outros foram apedrejados, mas não negaram a sua fé. Não negaram a sua fé. Foram firmes até o fim. Deixa eu só te dizer algo aqui, para que nós venhamos entender o que é o pecado. Entender melhor o que é o pecado. Deus tem a sua natureza. E a natureza de Deus, ela se entende através da sua santidade, da sua justiça. E existe um outro atributo, guarda aí, para não estragar a surpresa.
quando Adão peca, transgredindo a ordem, a lei do Senhor, e é muito comum alguém perguntar e questionar, uma mente mais cartesiana sempre pergunta, mas por que Deus permitiu aquele fruto no Éden, sabendo ele que o homem ia pecar? Por amor. Por amor. Por mais paradoxal que seja entender isso, mas por amor. Se não houvesse aquele fruto, aquela árvore, o homem seria escravo do bem, marionete de Deus. Deus correu risco por amor, porque amor se implica em liberdade. Quando você ama, você deixa a pessoa livre. Mas vale salientar que havia muitas árvores, muitos frutos. Somente uma árvore e um fruto era proibido. Não podemos colocar a culpa em Deus, como tentou Adão. Foi a mulher que tu me deste. Ele está colocando a culpa na mulher e depois em Deus. Não podemos colocar a culpa em Deus, sabe por quê? Porque Jesus confessou no deserto, Adão negou no jardim. O problema não é o lugar, o problema são as nossas escolhas. Então, Deus disse a Adão: se você comer deste fruto, você morrerá. Adão comeu. Agora, a santidade de Deus, preste atenção nesses 3 atributos. A santidade de Deus faz com que Deus se afaste de Adão. Deus se afasta dele. Está escrito no Salmo, em Isaías 59, versículo 1. E não estão curtos os meus braços, nem tapados os meus ouvidos, para que não possa socorrer nem ouvir, mas as vossas transgressões é que fazem separação entre eu e vós, para que não vos ouça e não vos socorra. A santidade faz com que Deus se afaste do homem. Santidade. Agora existe outro atributo, alguém lembra? Santidade e... Agora Deus afastado do homem, Deus tem que condenar o homem. Santidade e justiça. Se comer, certamente morrerás. A morte passou para a humanidade, a morte eterna. A santidade e justiça. Só que o inferno não imaginava que além da santidade, além da justiça, Deus tem um outro atributo: o amor. E o amor se personificou na vida de Cristo Jesus. O Verbo se encarnou e veio ao mundo. E veio ao mundo para que através da sua vida os homens fossem santificados. E através da sua morte os homens fossem justificados. Quando Jesus assume aquela cruz que não era sua, era minha, Sidney Oswaldo Ferreira, aquela cruz era minha, não era de Jesus, era sua. Alguns até perguntam, como assim aquela cruz era minha? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quem pecou deve morrer, mas o salário da obediência é a vida, quem obedeceu deve viver. Isso é muito simples. Todos nós pecamos, todos nós devemos morrer. Jesus obedeceu, então somente Jesus merece viver. Mas Jesus olha para o Pai e diz: Pai, ao invés deles morrerem, que morra eu, e ao invés de eu viver, que vivam eles. Eu assumo a condenação, eu aceito a morte. Quando Jesus então assume a cruz, o juízo que era meu, o juízo que era seu, o juízo que era nosso, Deus hoje olha para mim e para você, e Ele não consegue se afastar. Sabe por quê? Porque a vida de Jesus nos santificou. Ele não consegue nos condenar. Sabe por quê? Porque a vida de Jesus nos justificou. Então hoje nós somos santificados e justificados pelo amor. O escritor norte-americano Filipense, ele fez um livro que diz: Ele escolheu os cravos. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, não foi promovido pelo poder político dos romanos, nem pelo poder religioso dos judeus. Foi promovido por amor.
O próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar a minha vida, eu voluntariamente dou. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o pecado exigiu o sangue de Jesus na Calvário. Ele morreu por nossa justificação e ressuscitou para nossa redenção. Hoje Deus olha para mim e para você e nos vê santificado e justificado pelo amor. Aí Filipenses diz: Ele escolheu os cravos. É verdade, Ele escolheu a cruz, Ele escolheu os cravos, Ele escolheu a coroa de espinhos. Sabe por quê? Porque antes dele escolher a cruz, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. E se esse era o preço a ser pago, Ele disse: eu pago. E quer saber? Ele faria tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. É por isso que o profeta messiânico Isaías, há 600 anos antes, disse: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, feliz. Quando você entende essa mensagem, quando você aceita essa revelação, Deus no céu vê o sorriso na face de Jesus, dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Essa é a verdade, que Deus ama a cada um de nós como se houvesse apenas um para amar. E quando eu digo que Ele morreu em nosso lugar, é que se ainda houvesse somente você, mesmo assim Ele enviaria seu único filho para morrer no seu lugar, sendo você o único neste mundo. Você não é mais um no meio da multidão, você é especial aos olhos de Deus. Aquela cruz era nossa, mas Ele assumiu o nosso lugar. E Ele assumiu o nosso lugar. E aqui, concluindo as palavras de Filipenses, ele diz: por não suportar passar a eternidade sem a nossa presença, Ele preferiu a cruz. É forte, né, gente? Ele não suportaria passar a eternidade. Ei, você não entendeu? Deixa eu explicar melhor. Deus sem você vai continuar sendo Deus. Deus não precisa de mim nem de você para ser Deus. Agora eu, você, sem Deus, não somos nada, não somos ninguém. Somos como a nuvem, como a folha do campo, como a folha seca que se dispersa. Não somos nada, mas mesmo assim Ele preferiu a cruz do que passar a eternidade sem mim e sem você. Dito isso, só quero que você pense o quanto o pecado é uma agressão à santidade de Deus, porque Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Eu oro para que Deus nos levante, não como oposição aos pecadores, né? Porque Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado, mas como oposição ao pecado. Oposição ao pecado, por entender o que o pecado exigiu de Deus, e por entender o que o pecado é capaz de fazer em nossas vidas. Amém, irmãos? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.